foi a parada, assim, João? Você tava numa época da sua vida, assim, que você começou a se aprofundar e aí, quando você se pegou... Tipo, você tava tão dentro daquele assunto que não conseguia mais sair e falou, cara, eu preciso ajudar a resolver isso e assim foi indo? Bom, eu sou um soldado, né? Eu costumo dizer isso. Embora hoje eu seja empresário e além de instrutor e tudo mais, eu sou um soldado por formação. Eu costumo dizer o seguinte, tem gente que passa pelas Forças Armadas, mas as Forças Armadas não passam por eles. O cara entra, sai e aquilo ali foi um período que passou na vida dele. E às vezes a pessoa nem lembra que foi militar depois de uns anos. Ele fez ali porque precisava e tal. Período obrigatório ou por sei lá qualquer outro motivo. Não foi o meu caso. Eu, embora não tenha quis seguir carreira, aquele troço não saiu de mim, né? Então eu fiquei com aquele troço, soldado, o corpo, a mentalidade, o comportamento. E acompanhando a guerra da Ucrânia, sempre me deu aquela sensação de frustração. Cara, como é que eu tô vendo isso? Uma população sendo dizimada por um país que invadiu, e eu aqui no meu conforto, dormindo na minha cama quente, tranquilo, a minha família inteira. Aí a gente vai dar uma pesquisada, vai ver casas bombardeadas, crianças que morrem soterradas, estupro coletivo, enforcamento em praça pública. Eu falei, cara, meu irmão, não é possível que eu tô vendo coisas do dia de hoje e não da Segunda Guerra Mundial, coisas, as barbáries que nós vimos. Ou seja, você é um cara que é muito mais sensível a isso que a população em geral, porque tem gente que vê isso e se lixa pra isso, né? E ignora, né, cara? Não se importa com isso. Talvez por você ter esse mindset de soldado, você automaticamente enxerga isso com outros olhos, né? E isso te deu um senso empático muito maior. Eu não gosto de falar. É que o que me chama a atenção, João, é porque com outra nação, entende? Sim. Às vezes, talvez, não sei, posso estar falando bobagem, mas eventualmente pode até ter ucraniano que não sinta o que você sente. Com certeza. Eventualmente tem. Um ou outro lá que... Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, né? O Brasil, ele tem uma qualidade enorme. Formar bons soldados. Isso é indiscutível, tá? E qual é o grande defeito? Não ter esses soldados experimentados em guerra. Não adianta, que ninguém vai me convencer. O Brasil não tem guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, teve algum conflito em Santo Domingo, né? Na República América Central, se não me engano. Mas não foi uma guerra de verdade. E o soldado, ele sempre tem aquele negócio na mente. Tudo isso que eu estou aprendendo, que eu estou mudando no meu DNA, um dia vai ser usado para o bem da nação. E quando você não põe isso em prática, existe um vazio que precisa ser completado de alguma forma. E assistindo a Ucrânia e acompanhando os fatos da guerra, isso volta, né? Não é que eu fique o tempo todo pensando na história que está se desenrolando, mas isso vai reacendendo algo que um dia era uma chama lá atrás. Isso foi acontecendo comigo. Aí tem duas vertentes. Uma, a guerra, a vontade de fazer algo para ajudar, a vontade de realmente fazer a diferença. Outra, o desencanto com o nosso país. A vontade de ir embora daqui, a vontade de deixar de fazer parte daqui. Duas coisas que estavam convergindo para o mesmo lugar, né? E essas duas coisas, para mim, se encontraram em dezembro. Isso. Dezembro de 2022 para 2023, essas linhas se cruzaram e aí foi o meu limite, né? Psicológico. E eu falei, cara, eu não quero mais saber disso aqui, independente. Eu já passei por cima, né, da questão política. Eu apoio o lado A ou o lado B. Cara, para mim agora, hoje, pouco importa quem é o atual, quem foi o anterior. Para o bom entendedor, eu não preciso entrar em detalhes. Claro, claro. Isso é até uma questão que espero que o pessoal entenda, que nem de longe estamos aqui fazendo um podcast político. De jeito nenhum. Acho que até você meio que tá pouco se lixando para a política brasileira. Né? Eu não quero nem saber mais. Exatamente, isso. Não quero nem saber mais. Mas o que, só para ir fechando esse assunto da motivação, porque assim, João, quando a gente estuda psicologia, cara, existe uma relação entre você... O comportamento ele se torna muito mais fácil de ser executado quando você tem um bom motivo. Sim. As pessoas confundem motivação no senso comum com euforia, alegria. Acordei motivado, acordei saltitante. Não, você pode estar extremamente irritado
Ou extremamente triste e ainda assim tá motivado. Extremamente indignado e tá motivado para resolver aquilo. É verdade. Um pai que tem um filho e o filho tá passando fome, ele não tá feliz, mas ele pode estar muito motivado para resolver aquela situação. Sim. Então eu quis construir tudo isso para entender de você qual era o seu motivo mesmo que fez você pegar uma mochila, ir até o outro lado do mundo, pegar em armas e ir para a batalha para ajudar uma nação. E pelo que dá para entender, então, era duas coisas. Uma insatisfação crônica que você estava já construindo aqui com o Brasil, com o cenário político brasileiro, principalmente. E talvez, pelo que eu entendi, assim, me corrija se eu estiver errado, você é um cara que estava vendo aquilo, além de ter um senso empático em falar, meu Deus, gente, a população sendo dizimada, o cara tem uma casa com filho e foi bombardeado, a filha, o corpo da filha, a gente via nos jornais, o corpo da filha, uma criancinha toda soterrada, o corpo morto da criança. E ao mesmo tempo, diferente talvez de muita gente, você tem as ferramentas para ajudar. Que Conhecimento. Exatamente. Isso mesmo, conhecimento. Não estou dizendo que eu sou profundo conhecedor de nada, mas... Não, mas diferente de, por exemplo, eu que eu não sei nem como é que descarrega uma arma, você é um cara que já tem esse histórico e, portanto, às vezes estava olhando e falar, cara, eu conseguiria ajudar naquilo ali e tal, né? Isso deve ter te motivado. Você definiu muito bem, né? O momento do país aqui e a vontade de não estar mais aqui e o motivador maior, né? Que é a própria guerra em si, com as covardias que ocorrem, né? E aquilo que eu já vinha acompanhando desde então. E uma vez você experimenta isso, você tem contato com o povo, você vê o agradecimento das senhoras que perderam os maridos, você vê as crianças pedindo dinheiro na rua porque os pais morreram na guerra, largados, a quantidade de animais abandonados, a economia do país totalmente afundada, plantações inteiras abandonadas, e você vê uma pessoa vindo apertar a tua mão, te abraçar, chorar, agradecer pelo que você está fazendo por um país que não é teu. Cara, assim, eu ainda não tive uma sensação de... Eu não consigo nem definir o termo, porque não é satisfação, não é alegria, mas é uma sensação assim, meu Deus, obrigado por me permitir fazer parte disso. Poder ajudar de alguma forma. E hoje a minha mente ela é 100%. Da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico pensando naquele lugar lá. E eu vou além, né? Eu pretendo, daqui a um tempo, voltar para lá e daqui a mais algum tempo me nacionalizar e virar ucraniano de vez e morar naquele país. Levar minha mulher para lá também, quando a guerra acabar. Mas ela já começar a morar mais próximo da Ucrânia. E não sair daquele lugar. É um lugar que eu criei raiz ali, em pouco tempo que eu fiquei. E eu vi que realmente tudo que a gente faz diferença. Diferente desse país que a gente vive hoje. Que às vezes a gente move um mundo aqui e tenta ajudar e tudo esbarra em burocracia, em outros problemas, política e desanima. Vira uma frustração. Empreender nesse país é um desafio enorme. Eu sei, eu tenho 3 empresas, imagina. Pois é. Eu, junto com a minha esposa, a gente tem empresa também. E isso aqui é quase que um suicídio financeiro. É punitivo, né, cara? É o castigo. Ser empresário no Brasil é castigo. E quem tá falando isso é um cara que foi pra guerra, hein? É verdade. Tomou bomba na cabeça e tá falando Eu falo isso. Com todas as letras. Ser empresário no Brasil é um castigo. É escolher um caminho financeiro que você vai ser punido o tempo todo. E quem paga com isso? A nossa família que tá por trás. Eu não quero mais isso. E 2022, esses caminhos, digamos assim, que você comentou ali, verdade. Seguindo a cronologia, se cruzarem e você decidiu, vou pra lá. Se cruzaram. Momento... Qual que foi o estopim?